Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estamos agora na lição número 4 e o título é A Abertura dos 7 Selos. Assunto esse que encontramos no capítulo 6, 7 e entrando no capítulo 8 de Apocalipse. Para essa nossa lição número 4, temos o roteiro da lição, 3 subtítulos, sendo eles a abertura dos 4 primeiros selos, no capítulo 6, verso 1 a 8. Um segundo subtítulo, a abertura do 5º e do 6º selo, no capítulo 6, os versos 9 a 17. E, finalmente, terceiro subtítulo, um evento em parênteses e a abertura do 7º selo, que vai por todo o capítulo 7 e depois até o verso 6 do capítulo 8. E assim concluímos essa nossa lição. Para textual, propomos em Apocalipse, o capítulo 6, o verso 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Já a nossa leitura bíblica está em Apocalipse, no capítulo 6, o verso 1 até o verso 11. Assim, queremos lembrar, já estudamos na lição anterior a glória celestial, o trono de Deus, a corte celestial, e por fim se mostrou no capítulo 5 que diante de Deus, à sua direita, estava um livro escrito e ninguém fora achado digno no céu de abrir este livro, de tirar os seus selos, até que foi revelado Cristo Jesus como Cordeiro de Deus e Leão da tribo de Judá. Sim, diz o verso 7 do capítulo 5, e veio e tomou o livro da direita do que estava sentado no trono. E vai ter, então, a sequência do nosso estudo. Temos o texto introdutório que nos diz, tendo o cordeiro tomado o livro selado da destra do que estava assentado sobre o trono, conforme estudamos na lição anterior, veremos agora a revelação dos desígnios de Deus na abertura dos 7 selos. No estudo desta sessão de Apocalipse, que vai do capítulo 6, verso 1 ao capítulo 8, verso 6, observamos que a abertura dos 6 primeiros selos é seguida de um parênteses, uma condição necessária para as determinações de Deus reveladas nos selos
ou para que as determinações de Deus reveladas nos selos se completem. E só então se apresenta a abertura do sétimo e último selo. Ou seja, temos a abertura de 6 selos, uma informação importante no capítulo 7, nós estamos chamando de um parênteses na sequência de revelações, porque é algo importante e que detém ou estabelece o critério de que nada vai acontecer se esse objetivo não for alcançado. Ali expresso no capítulo 7, que veremos daqui a pouco. Assim posto, podemos ir já para a nossa lição no seu primeiro subtítulo, a abertura dos 4 primeiros selos. E isso vai estar no capítulo 6, onde, até o verso 8, temos 4 selos do livro que está à direita de Deus, sendo como que aberto, destravado, para que o mistério que ali está se revele. Temos no primeiro subtítulo um primeiro parágrafo, um texto que nos diz: na medida em que o Cordeiro, que é Jesus, abre os selos do livro, João é chamado a ver o que se revela. Mas ao invés de letras ou figuras estáticas, o que ele contempla é uma visão dinâmica que se abre diante de seus olhos. O conteúdo dos 4 primeiros selos se apresenta na forma simbólica de 4 cavalos e seus cavaleiros. Indo para um segundo parágrafo, nesse primeiro subtítulo, a abertura dos 4 primeiros selos, vamos primeiramente ler do verso 1 até o verso 2, ou seja, o verso 1 e verso 2, que é a abertura do primeiro selo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Somente isso refere-se à revelação na abertura do primeiro selo. Abre-se o primeiro selo, descortina-se a visão. Um cavaleiro, conforme vimos, nesta sua apresentação. Um cavaleiro em cavalo de branco, estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e ainda para vencer. O texto, num segundo parágrafo da nossa lição, nos diz: o primeiro e mais importante dos cavaleiros é um rei, guerreiro e vitorioso, que representa o grandioso desígnio de Deus estabelecido em Cristo Jesus. Desígnio de Deus de dar a seu Filho a primazia sobre todas as coisas, de fazê-lo Rei dos reis, Senhor dos senhores e sempre vitorioso sobre os seus inimigos. Portanto, a sorte da humanidade em todas as gerações vem sendo decidida de acordo com a sua atitude em relação a esse primeiro decreto ou desígnio de Deus. É certo que vencerão os que estão com o Cordeiro. Por outro lado, aqueles que rejeitam o seu senhorio e seu reinado são alertados por Deus através de castigos representados
pelos demais cavaleiros, quanto ao fim que os aguarda. Então observe bem isto. Em muitas passagens bíblicas se nos coloca: foi do agrado de Deus, sim, que tudo estivesse em seu Filho Jesus Cristo, pelo qual o mundo, o universo todo, foi criado e ainda subsiste por ele. Então observa que já existe, sim, determinado por Deus, uma liderança absoluta. Por isso é aquele que vence sempre é vitorioso e sai para vencer, nunca para disputar, para ver se vence. É sempre vencedor. E este unicamente é Cristo Jesus. Observe que coopera com esta colocação do cavaleiro de branco, aqui ainda em Apocalipse, no capítulo 17, o verso 14, que se nos diz: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que com ele, ou os que estão com ele, chamados, eleitos, fiéis. Muito bem, então, qualquer peleja que existir, Jesus é o vencedor, como também vence com ele os que o seguem, seus servos, os seus fiéis seguidores. Mas também observem lá no Salmo de número 2, os versos de 1 a 6, quando se diz assim: porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor, Deus, zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os consumirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Observe aí que ainda avançando no verso 7, está escrito: recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações. Portanto, já está estabelecido o governante, o dominador, senhor de tudo. E todos que neste mundo mesmo, que é de Deus e de seu Cristo e Filho unigênito, Jesus, que disputam achando que tem direitos e etc., e não considera que existe um senhorio, existe um domínio e um governo, e que vai estar à frente aquele que ele permitir, é disputas em vão e soberbas, pelo que poderá até mesmo haver transgressões diante de Deus nessa pretensão, fora daquilo que Deus tem estabelecido. Mas vamos em frente para um novo quadro em tela. Ainda neste primeiro subtítulo, a abertura dos 4 primeiros selos, verso 1 até o 8, onde estamos já num terceiro parágrafo, mas numa parte A que eu separei, onde fala sobre o segundo selo, e o texto bíblico está em tela, é o verso 3 e 4 de Apocalipse 6, que diz: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros,
e foi-lhe dada uma grande espada. Observe, o texto é esse. Já está completo a informação. Assim, o segundo cavaleiro fala de desentendimentos mútuos e guerras a que os homens são entregues por não se sujeitarem àquele que é o príncipe da paz. Deus já estabeleceu, o resto é contenda em vão, que leva à falta de paz e às muitas guerras que estão sobre o mundo. Lendo em Isaías o capítulo 57 e os versos 20 e 21, encontramos o texto que nos diz desta forma: mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz Deus, o meu Deus, não tem paz. Os ímpios, diz Deus, os ímpios não têm paz. Pronto, aí está. Por não estarem dentro do plano de Deus, numa atenção de que Deus é que estabelece tantas coisas, todas as rivalidades, contendas, disputas que aparecem, é justamente falta de subordinação e o estar quieto diante daquilo que Deus faz desenvolver e desenrolar diante de nós. Mas ainda em continuidade, ainda nesse primeiro subtítulo, abertura dos 4 primeiros selos, o parágrafo que agora se abre e está em tela, apresenta os versos 5 e também 6 deste texto de Apocalipse, onde está escrito: e havendo aberto o terceiro selo, Jesus abre o livro diante de Deus, rompendo um terceiro selo, e ouvi o terceiro animal, ou querubim, dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidos de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Interessante, o preço de 2 alimentos por 1 dinheiro, nas suas quantidades de 1 medida e 3 medidas, e depois, quanto ao azeite e ao vinho, não é para deixar danificar. Aí continua o texto que temos, que diz: o terceiro cavaleiro se refere a limitações de ordem material sobre a face da terra, particularmente alimentos, naturalmente gerando fomes ou contenções, embora a graça de Deus para com seu povo não seja afetada nem diminuída. Não danifiqueis o azeite e o vinho, que aqui não significam os alimentos materiais, mas a providência divina quanto ao azeite, que fala da graça, e o vinho, que fala da alegria ou felicidade do Espírito de Deus, ou alegria e felicidade daquele que tem o Espírito de Deus, que é do seu povo. Muito bem, e segue-se ainda mais uma tela que colocamos para a leitura, ainda nesse primeiro subtítulo da abertura dos 4 primeiros selos, versos 7 e 8. E assim lemos: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia,
e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Aí, o quarto cavaleiro, diz o nosso texto, finaliza o quadro dos males que sobrevêm aos povos rebeldes, trazendo pestes e mortandade, ainda que com dano parcial, para matar a quarta parte da terra. Então observe bem que 4 selos foram abertos, estabelecendo um senhorio, uma ordem, um governo. E num mundo de rebeldia, desobediência e de insensatez nas provocações ao poder de Deus, Deus então começa a ferir como castigo a humanidade. E vamos relembrando: falta de paz, não há paz, um para com o outro, vizinho com vizinho, e também nação com nação. Depois fala da limitação dos alimentos, ainda que para o seu povo não falta da parte espiritual coisa alguma. E finalmente, nesse quarto selo, aí vem mortandade na terra através de toda sorte de males, como foi dito, espada, fome, peste e feras da terra. É um mundo que estamos vivendo cheio de catástrofes e outros males que sempre a mídia parece que faz questão de anunciar, como se deleitasse nos desastres que há pelo mundo. Mas observem que em Mateus capítulo 21, no verso 38, podemos ler a escritura que diz: mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos seus olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E aí temos, dentro deste quadro dos 4 primeiros selos, o governo de tudo na mão de Cristo Jesus e as penalidades, os males que vêm sobre o mundo pela rebeldia, pela desobediência, pela insensatez de não respeitarem aquele que está constituído pelo Deus Todo-Poderoso. E observem quantos males estão sobre o mundo. E Jesus falou isso quando estava aqui na terra aos próprios judeus: vocês são lavradores que estão rejeitando o seu Messias, o seu rei. Então, a questão do reino de Deus lhes seria tirado. E foi tirado do povo de Israel, descendência de Abraão, o reino de Deus. Rejeitaram o Senhor e o Senhor os rejeitou. E o governo do reino de Deus está entre aqueles que são os fiéis. Aí o entendimento de que o reino de Deus não vem com aparência exterior, não vem se apresentando num lugar ou noutro lugar, mas sim está no meio de nós. E é um mistério que Paulo diz: Deus conhece os que são seus.
E assim podemos ir em frente na nossa lição para a abertura de mais o quinto selo e o sexto, que é o segundo, digamos assim, subtítulo que apresentamos, que vai do verso 9 ao verso 17. E, lendo então a abertura do quinto selo, verso 9 a 11 de Apocalipse, voltemos a Apocalipse, no capítulo 6, versos 9, 10 e 11. Verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Aí está. Nós temos o quinto e o sexto selo. Agora o nosso estudo, ou mais com precisão, o quinto selo. Lemos o texto. Agora vou ler aquilo que temos por escrito. Ou seja, lemos o texto bíblico. Agora o nosso texto, colocando nossas palavras. O quinto selo revela a situação particular daqueles que ao longo das gerações têm sido fiéis até à morte, os que foram mortos por amor da palavra de Deus. Embora João os veja debaixo do altar, clamando a Deus por justiça, a verdade é que nenhum dos santos que já morreram está atualmente consciente na presença de Deus, mas todos descansam no pó da terra, aguardando a vinda do Senhor Jesus e a ressurreição. Contudo, para Deus todos vivem em sua memória, e Ele tem como que o anseio por revê-los e fazer-lhes logo justiça. O fato de serem afligidos e mortos no mundo injusto soa como um clamor por vingança aos seus ouvidos. Uma atenção, antes de nós passarmos aos versículos, texto bíblico que nós queremos propor. Observem, almas debaixo do altar. É questão simples e doutrinárias. Todos aqueles que morrem voltam ao pó, aguardando a ressurreição do último dia. Onde estão os que morreram? Desde o primeiro deles, que foi Abel. Muito bem, todos os mortos estão na sepultura, aguardando o último dia. E a doutrina disso, em vários lugares, é colocado na Bíblia. Em João 11, é aquilo que Marta entendia, conversou com Jesus, quando Jesus falou da ressurreição de Lázaro. Ela pensou, mas só no último dia? Sim, a ressurreição última e para a manifestação do juízo de Deus será no último dia, no arrebatamento da igreja. Mas observem que em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 19, 20, 21 e outros versos mais, coloca-se claramente que Jesus, sim, esse morreu e ressuscitou ao terceiro dia e depois subiu para o céu. Mas quanto aos homens, morrem e para eles aguarda-se o tempo, que é justamente do último dia, na volta de Jesus,
no arrebatamento da igreja. Quando então cumpre aquela palavra que todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos sepulcros, e segue-se a apresentação do juízo em aprovação dos fiéis, reprovação dos infiéis e etc. E onde estão os mortos? No pó. Tem consciência? Não tem consciência. Estão, na característica própria do nosso físico, numa situação de inércia, mortos para o homem. E é o que Salomão ensina muito claramente ali em Eclesiastes, dizendo que todos que descem ao pó não participam de coisa alguma debaixo deste sol. Ou como disse também Jó, que ansiava pela morte, porque na morte acabaria toda aquela miséria do seu sofrimento, as suas dores, sua enfermidade, e estaria no pó, até que não houvesse mais céus, nem terra, e Deus viesse trazer, sim, a sua mudança, a sua transformação, que nós sabemos que é o revestimento de um corpo incorruptível e imortal, igual a dos anjos, também em 1 Coríntios capítulo 15, e mais à frente, no verso 50 em diante. Então observe isso, todos os que em todo o tempo morreram na causa de Deus, desde Abel, e depois podemos colocar Tiago, Estevão, Pedro, Paulo, e sem número, o número daqueles que deram sua vida na causa do Senhor, ou não foram martirizados, mas viveram até a morte na fidelidade e serviço de Deus. Todos esses estão no pó. Todos eles estão no pó. E coloca-se como eles representados na almas debaixo do altar, ou, mudando a palavra almas, o que fica debaixo do altar é a cinza, porque todas essas vidas foram como sacrifício no altar de Deus. Sua vida foi consumida no altar como oferta a Deus, e dele só sobrou pó, cinza. Mas desde aquelas ofertas no passado, em Levítico, nós lemos claramente isso, Deus mandava pegar o resíduo dos sacrifícios, vidas que antes existiam, agora não existem, mas sobrou só o pó, corda-os num lugar limpo. Naturalmente, a resposta, aquilo sendo figura, é que estão todos guardados para o momento da ressurreição. Agora, quanto a Deus, em relação a todos esses, para Deus, todos esses estão vivos. Precisamos agora sim ler os textos bíblicos, começando em Gênesis, no capítulo 4, quando aconteceu a morte de Abel. Caim matou Abel. Caim matou Abel. Capítulo 4. Está escrito assim, nesse verso 10. E disse Deus para Caim: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Pronto. É um quadro desse. Abel estava morto. Caim o matou. E Deus pergunta alguma coisa a Caim, e Caim não tem respeito para com Deus na sua resposta. Mas Deus diz: olha, vamos colocar na minha palavra, você matou o seu irmão. E a alma dele, puxando para o caso do quinto selo, está na terra, como que clamando a mim,
por vingança. E sim, você já está amaldiçoado. Ou seja, a vingança de Deus já foi declarada ali. O castigo para Caim pela morte de seu irmão. Agora, Abel clamou? Não, estava morto. Mas em Deus, o processo da justiça de Deus requeria alguma coisa. Mas vamos ver ainda Lucas capítulo 20, texto que temos em que Jesus fala desta forma, para a gente compreender. Deus é aquele que sabe todas as coisas e nada lhe está como que fechado ou inatingível. No verso 38 está escrito assim: ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. E a história justamente aqui era a respeito disto. Os que morrem e são fiéis a Deus, os que vão receber recompensa. Quando isso acontecerá? Só depois da ressurreição do último dia, no juízo final. Mas, entretanto, Deus não se esqueceu deles. E a palavra que Jesus disse, Deus não é Deus de mortos. Porque para Ele, para Deus, é como se estivessem vivos. E, na verdade, vão voltar à vida. Ou seja, estão como aqueles que dormem. Por isso que em 1 Coríntios 15, não se fala muito de morte, mas de dormir. E Jesus vir e trazê-los de volta à atividade da vida plena. Nem precisava falar de ressurreição, que para ele, Deus, é como se estivesse vivo. Porque onde Deus está restringido. Por isso que Davi disse no Salmo 139, onde é que eu for, o Senhor está presente. Não dá para esconder de ti, até mesmo se eu for para a sepultura, até ali os teus olhos me contemplam. Pronto. Então o entendimento do quinto selo é isso. Muitos morreram durante os milênios. Tantas gerações passaram e os justos sempre sendo aniquilados. E parece que não há um juízo. Mas Deus diz, espera um pouco. Determina, sejam vestidos de branco, é figura, ou seja, aprovados, estão sem iniquidade, são puros, irrepreensíveis, lavados, conforme daqui a pouco veremos, nas obras que fizeram para Cristo Jesus, e vão ser então vingados naquele grande dia. Mas por enquanto, permaneçam na sepultura. E dentro da ideia também que Deus não vai trazer juízo individualmente a cada caso. Haverá um dia em que será manifesto publicamente todos. Todos serão colocados diante do trono de Deus, e se houver uma separação, vai ser os que vão ser levados para a esquerda, os que vão ser levados para a direita, e aí segues, vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, e por outro lado, ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus seguidores. Mas continuemos um pouco mais, num segundo subtítulo, nossa abertura do quinto e do sexto selo, ainda falando do quinto selo, vamos ler o texto que diz, a visão revela que Deus não só atendeu ainda ao seu clamor, porque é necessário que primeiro se complete um número exato daqueles que hão de se salvar e juntar-se a eles, para que assim Deus possa fazer justiça a todos de uma só vez, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos. Este número é algo do conhecimento de Deus, e sobre isso se falará novamente mais adiante. A representação dos santos debaixo do altar significa que aqueles que morrem pela causa do Senhor são como holocaustos ou ofertas
totalmente queimadas no altar de Deus, e mesmo reduzidos a cinzas, ainda são reservados em lugar próprio, na memória do seu Senhor, de Deus o Todo-Poderoso, onde aguardam a ressurreição. E assim, temos textos em Hebreus e em Romanos que nos falam um pouco mais. Vejamos Romanos, primeiramente, no capítulo 8, no verso 36. E lá temos esta palavra: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Paulo fala isso, vendo naquele tempo que vivia, quanta perseguição atroz, e ele foi, em um tempo, também um perseguidor, dando voto para matar ou para ser preso. Ele mesmo passou por isso, deu sentenças nesse sentido, e agora ele está vendo quantos cristãos, como ele agora também era cristão, e sendo mortos todos os dias, ovelhas levadas ao matadouro. Está diante de Deus todas estas coisas. Por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia, pelo mundo inteiro. Mas aqui temos uma palavra importante em Hebreus, no capítulo 11, vamos abrir, Hebreus, no capítulo 11, e é importante esse texto para ver mais uma vez que muita gente tem ideias impróprias a respeito da vinda de Jesus, a realidade dos fatos que vão acontecer. Em Hebreus capítulo 11 fala a mesma coisa. Muitos heróis da fé, muitos que viveram e sua vida terminou na morte, naturalmente, ou diante de um desastre como uma perseguição, uma martirização. Muito bem. E o que receberam eles? Nada, porque a recompensa está sendo aguardada para aquele grande dia do juízo de Deus após o arrebatamento da igreja. Agora observem que a palavra diz aqui, bem claro, verso 39, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, agradaram a Deus, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, aqueles de tempos antigos, que poderiam estar clamando diante de Deus, sobre quem está a atenção de Deus para trazer vingança, a eles recompensa, aos seus matadores, a destruição, o castigo. Nessa expectativa, Deus diz, espera, tem mais gente para vir. Aí temos nós agora, nesta fila dos que vivem agora, e daqui a pouco seremos mortos, todos nós aguardando um dia em que todos seremos, então, recebidos diante de Deus. Então não há uma primeira vinda, segunda vinda, terceira vinda de Jesus, uma subida, segunda subida, terceira subida ao céu, porque a ordem é essa, todos vão estar participando das mesmas coisas. Aí Tessalonicenses capítulo 4, quando nos mostra também a palavra de Deus, que os mortos ressuscitando e os vivos sendo transformados, ambos juntamente, toda a multidão incontável dos salvos, subindo para o céu ao encontro do Senhor Jesus, de uma vez só, porque afinal de contas, a igreja é um corpo só, e não vai em partes. É o que precisamos ter compreensão para entendermos melhor a realidade e verdade das coisas de Deus. Mas vamos em frente, e nesse segundo subtítulo, a abertura do quinto e sexto selo, agora sim chegamos ao sexto selo. E quero ler no capítulo 6, lá de Apocalipse, os versos 12 até 17. E assim está escrito, e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra,
e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se, como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. 15. E os reis da terra, e os grandes e ricos e os tribunos, e os poderosos e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aí sim virá o tempo em que o juízo de Deus se manifestará terrível, terrível, e não haverá escape de forma alguma. Mas tudo isso reservado para um último dia, na volta de Jesus nas nuvens e no arrebatamento da igreja. Como foi, Jesus disse, no tempo de Noé, como foi no tempo de Ló. Sim, Noé entrou na arca, veio o dilúvio, e quem foi salvo, salvo, quem foi condenado, condenado. Em Ló também, saindo Ló de Sodoma e Gomorra, fogo consumiu todas as coisas. Igualmente, ou nesta semelhança, vamos dizer assim, vai acontecer no fim dos tempos. Deus vai retirar o seu povo, a igreja, os seus fiéis da face da terra, porque ele diz que outra vez virá, voltarei outra vez, outra vez, e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o Senhor vai nos levar para o céu. E quanto ao mundo? Tal como Sodoma, saiu o povo de Deus, fogo sobre a terra. E é o que nós podemos ver nos textos que nós apresentamos. Primeiramente, em Apocalipse, onde estamos abertos, no capítulo 20, o verso 10, como que numa antecipação, quando se diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ou seja, tudo o que não está no livro de Deus vai ser lançado no fogo. Além desse verso 10, eu quero ler o verso 15, que diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Como também, agora vendo a palavra de Pedro, na sua simplicidade de pescador, sem ser um homem douto em letras, mas entretanto escreveu com precisão as coisas que estão aguardando quando do juízo de Deus. Repito, segundo Pedro, no capítulo 3, o verso 7, e depois o verso 10. Achando, leio: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, observem muito bem esta colocação que estamos tendo no sexto selo, que fala de uma destruição total, absoluta, daquilo que é o material, o físico, e dos homens, e tudo aquilo que está em volta dele, que nós estudaremos depois, besta, falso profeta, etc. Tudo isso vai ser apresentado, tudo que não teve um comportamento adequado diante da lei de Deus, ou dos seus princípios, será lançado no lago de fogo. A destruição absoluta de tudo. E onde estão os salvos? Morando nos lugares onde Deus tem a sua morada. Os lugares celestiais e para sempre. Continuando nosso estudo, indo para um terceiro subtítulo, um subtítulo que fala
de uma extensão grande, porque o subtítulo diz um evento em parênteses. E a abertura do 7º selo, que envolve todo o capítulo 7 e depois o capítulo 8 até o verso 6. Vamos abrir em Apocalipse, primeiramente, para vermos esse capítulo 7 que estamos anunciando. E aqui a palavra é essa. E depois destas coisas, verso 1, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou de grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Aqui está o início da palavra, do assunto, desse parênteses. Ou seja, tanta coisa para acontecer. Porque os selos, lembremos e atentemos, não é acontecimentos ainda, é projeto, determinações, decretos, ou uma outra palavra, desígnio de Deus para as coisas que vão acontecer em todo o sistema que ele estaria criando, até que chegasse a plenitude dos tempos e chegasse o tempo de dar recompensa aos fiéis e o juízo de condenação aos que foram infiéis ou contrários ao reino de Deus e de seu ungido Cristo Jesus. Muito bem, então não vai acontecer nada, não vai ter fim do mundo, enquanto não atingir, como vimos no 5º selo, o número dos salvos. Não vai acontecer. Então, geração vem, geração vai, geração vem, geração vai. Os cemitérios se enchem de sepulcros, o mundo todo sepultando os seus mortos, e vão em geração e vai geração, até que o momento final, então, quando haverá a ressurreição de justos e injustos e depois o juízo a favor, ou trazendo recompensa aos justos e a destruição dos ímpios. Esta é a realidade dos fatos, mas o capítulo 7 fala: não vai acontecer nada, não vai ter fim do mundo, não vai ter ressurreição dos mortos, não serão vingados nem recompensados os justos, enquanto não completar o número dos salvos. E assim vai geração, e vem geração, e torna aí geração. Mas no capítulo 7 se numera estas pessoas, e dentro de uma visão de números precisos, sim, são 12.000 de cada tribo de Israel. Não é aquela tribo de Israel, ou nação de Israel do passado, na carne, na representação da descendência de Abraão, porque aquilo lá foi figura. E eles mesmos, em vez de aproveitarem figura para ser uma realidade, eles mesmos rejeitaram o Messias, cumprindo a palavra de João, capítulo 1, quando ele descreve no seu evangelho: Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas aos que o receberam, a esse deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que vai ser a recompensa. E quanto os que não o receberam, rejeição. Assim, o Israel de hoje é apenas carnal, uma nação como outra nação, ainda que amados ou debaixo de uma proteção por causa da promessa de Deus a Abraão e Isaac, mas não estão salvos, não são a igreja de Jesus enquanto não se renderem ao senhorio de Cristo Jesus, aquele que é constituído por Deus, o chamado por eles mesmos de Messias, o prometido, o Salvador, o Redentor.
Mas vejamos o texto que estamos aqui em tela, que apresenta o capítulo 7 para nós lermos. Se a visão primeiro são 12 mil de cada tribo, totalizando 144 mil, nós vamos ver que depois essa visão muda, apresenta-se agora não aquilo que João ouve falar, mas ele mesmo vai contemplar o número dos assinalados e é uma multidão que ninguém pode contar. Ainda que chamados a tribos de Israel, todos eles são nações, povos, línguas e tribos de todos os que existem sobre a face da terra. Ou seja, a salvação de Deus atingindo todos na humanidade. Qualquer um, de qualquer tribo, de qualquer nação, de qualquer país, de qualquer língua, que aceitar Jesus como seu Salvador, aceitar a obra da redenção que Deus propôs para o homem, pronto, terá a vida eterna com Ele e serão encontrados nesta visão como que vestidos de vestes brancas, sim, e que estarão indo para o céu, para morar com Deus, onde haverá felicidade e toda lágrima será enxugada e toda tristeza afastada. Muito bem, então lendo o texto agora, que temos no primeiro parágrafo do terceiro subtítulo, um evento em parênteses e abertura do sétimo selo, lemos: o evento narrado no capítulo 7 constitui um parênteses para explicar que o fim de todas as coisas, já prenunciado na abertura do sexto selo, não acontecerá sem que antes sejam assinalados aqueles que pertencem a Deus. Ou, vou colocar aqui uma palavra daquilo que foi falado antes. Se aqui eu disse que não vai acontecer nada, que o fim de todas as coisas, já prenunciado na abertura do selo, não acontecerá sem que antes sejam assinalados aqueles que pertencem a Deus, vamos entender a palavra que diz, ou seja, tem que completar o número dos salvos. Então, segue-se a normalidade de cada dia na face da terra. E segue ainda mais o texto. Mais uma vez, a visão revela que há um número definido daqueles que serão salvos, os quais receberão o Espírito de Deus como selo e garantia da sua redenção final, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Notemos que o número dos assinalados e sua distribuição pelas tribos de Israel corresponde à visão ideal e perfeita que Deus tem do seu povo. Aí vamos entender um número em mistério, que representa algo, 12, 12, 12, 12, milhares, 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 sim, que no final vai dar uma multidão que ninguém pode contar. E aí, quanto a esses que são, vamos dizer assim, assinalados, nós vemos claramente a citação de Efésios, no capítulo 1 e verso 13, quando Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, chega a dizer sobre isso. No verso 13, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, ou nele também crido, em Cristo Jesus, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E o verso seguinte, 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Ou seja, a marca de Deus sobre aqueles que são dele e vão participar da ressurreição do último dia é justamente a doação do Espírito Santo. E observe aquilo que foi pregado no passado, coisa simples, direta, clara. Arrependei-vos, voltai-vos para Deus, para que sejam apagados os vossos pecados, e recebereis a virtude do Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo, que é a marca daqueles que vão ser salvos.
Se tem outras marcas, depois vamos conversar e ter este assunto, mas a marca importante é nós hoje temos a marca de Deus em nós, que é o seu Santo Espírito morando em nós. Somos chamados nisso de morada de Deus em Espírito, ou habitação do seu Santo Espírito. Aí está a palavra simples, que muitos já conhecem, é só aplicar aqui naquilo que o Apocalipse revela para nós ainda. Mas continuando, ainda no outro parágrafo, um novo texto colocado em tela, que nos diz: mas também é importante notar a diferença entre o que João ouviu, quanto ao número e a identidade dos assinalados, e aquilo que ele viu ao contemplá-los, uma multidão a qual ninguém podia contar, e de todas as nações, tribos, povos e línguas. Em outras palavras, ele viu o verdadeiro Israel de Deus, a igreja, de modo que 144 mil é um número figurado, representando as 12 tribos, multiplicadas aos milhares, totalizando um número que ninguém pode contar, como as estrelas do céu. Observe-se ainda que as vestes brancas identificam o povo de Deus como aqueles que foram redimidos, purificados e justificados pelo Cordeiro na sua morte, redentora e expiadora, e passaram por grande tribulação por amor do seu nome. No mundo tereis aflição. Tribulação é aflição. Desde que Jesus saiu daqui, a igreja continua em aflição e em tribulação. E aqueles que são fiéis a Deus são os que estão vencendo esta grande tribulação que começou e se tornou muito drástica. Vamos estar falando disso mais à frente, com mais precisão. Mas quando Jesus se afastou de nós e não é visível entre nós, mas está no céu. É quando ele disse: quando eu for tirado deles, aí eles terão que jejuar, ou irão jejuar, irão orar, porque ele não está mais aqui diretamente conosco. Muito bem, e assim, primeiramente, nos textos apresentados, temos aqui Romanos capítulo 2, quando, para tirar dúvida de muitos, é Paulo que diz de uma forma bem clara que o povo de Deus não é o Israel segundo a carne. Não. O Israel de Deus é segundo o Espírito. Romanos 2, versos 28 e 29, que diz: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E lembremos de Gênesis 15, verso 5. Sem abrir, nós sabemos desse texto, quando Abraão perguntou a Deus quem seria a sua continuidade, já que não tinha filhos na face da terra. Sara ainda estava estéril. E Deus mostra para ele no capítulo 15: conta as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Mas conta se as pode contar. O número dos salvos é um número que não se pode contar. Apocalipse, no capítulo 1, já vimos anteriormente, no verso 5, lembremos deste verso, se disse ali: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. E depois, professor, lembre-se de Daniel capítulo 12, verso 1, verso 2, que Daniel tem a revelação clara, que nos últimos tempos, depois de uma aflição, tribulação, qual nunca houve, haverá a ressurreição dos mortos, e alguns para a vida eterna e outros para a condenação. Daniel 12, verso 1 e 2,
para não termos dúvida quando é que vem a tribulação. Ela vem antes do grande dia da ressurreição e do juízo final. E mais ainda, 2 Timóteo, no capítulo 3, o verso 12, que nos diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, todos da igreja, de uma forma maior ou menor, sofrem perseguição, aflições neste mundo por causa do nome de Jesus, que o mundo não aceita, ou o espírito deste mundo não aceita, de onde vêm os impactos, ou seja, a falta de concordância e perseguições que esses de Deus sofrem. Num terceiro parágrafo e um novo texto colocado em tela, temos o Apocalipse no capítulo 8, onde agora sim se apresenta a abertura do 7º selo, e que é curto, é mais uma apresentação rápida, e que será depois pormenorizada na lição seguinte ou outras lições seguintes. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até adiante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e vai se seguir depois a narrativa das trombetas. Só para deixarmos já um pouco adiantado, tudo o que vimos nos selos é o que está decretado, projetado por Deus, estabelecido como sendo, vamos dizer, de uma certa forma, aquilo que ele vai estar depois fazendo, ou seja, os seus desígnios. E as trombetas serão acontecimentos para cumprir aquilo que foi estabelecido. Mas lendo o último parágrafo, o texto em tela nos diz assim: encerramos com uma breve consideração sobre o 7º selo, Apocalipse 8, verso 1 a 6, cuja abertura impõe um solene silêncio no céu ante a expectativa e a gravidade do que estava prestes a ser revelado e dos eventos que se desencadeariam a partir do toque de 7 trombetas, que 7 anjos preparavam-se para tocar, conforme estudaremos nas próximas lições. 7 anjos, 7 trombetas. Cada anjo tocaria e algo aconteceria dentro daquilo que Deus já estabeleceu. E isso, sucessivamente, um segundo anjo, no toque da segunda trombeta, até a 7ª trombeta sendo tocada. E indo em frente, concluímos a nossa lição agora, dizendo o que está em tela como conclusão: Jesus Cristo é o Senhor. Todo aquele que se rebelar contra o seu senhorio será castigado já nesta vida, ao passo que quando da sua vinda, da vinda de Jesus, esse castigo tomará forma de ira e juízo inescapáveis. Já aqueles que lhe ofertarem a vida serão contados entre o número dos seus eleitos e reservados para o dia em que serão reunidos para estarem sempre na presença do Cordeiro como ovelhas junto ao seu pastor. Lembremos que temos o nosso roteiro de lição apresentado. Nessa lição 4, a abertura dos 7 selos, com os 3 subtítulos:
a abertura dos 4 primeiros selos, a abertura do 5º e do 6º selo e, finalmente, um evento em parênteses, o capítulo 7 e a abertura do 7º selo, mostrando que trombetas ainda estarão na sequência, fazendo cumprir ou determinando o cumprimento daquilo que Deus estabeleceu. O nosso textuário, em Apocalipse 6, verso 1, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, ou querumbins, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E sucessivamente outros selos foram abertos até o 7º selo. E assim encerramos nossa lição e que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.